Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui mais uma noite de quinta-feira com a nossa live Palavra de Mulher. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre veganismo e sustentabilidade ambiental, né? Então, estamos aqui para conversar um pouco sobre esse assunto. Hoje eu vou receber o meu colega Danilo Coelho, que é médico, ativista, vegano e, enfim, biocientista aí, vai nos ajudar a refletir sobre esse tema tão importante, né? Tanto o veganismo quanto a sustentabilidade ambiental. Muitas vezes nós ligamos muito o veganismo apenas a uma dieta alimentar e nossa intenção hoje é refletir, né? Justamente sobre a importância dessa prática, desta filosofia de vida. Embora eu não seja vegana, mas eu super apoio todas as causas que têm a ver com a sustentabilidade ambiental e por isso nós resolvemos conversar um pouco hoje sobre esse tema, tá? Então vamos, querido Danilo Coelho, para esta conversa, para este diálogo, para que nós possamos conversar com mais propriedade. Boa noite, Boa Danilo. noite, Aniele. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigada. Seja bem-vindo à nossa live. Todas as quintas-feiras nós temos esse projeto dessa live desde o mês de maio. E a live se chama Palavra de Mulher, porque aqui nós damos a nossa palavra de credibilidade e todas as pessoas que vêm conversar conosco têm da nossa parte essa credibilidade. Obrigada por ter aceito o convite. E hoje nós queremos, antes de você entrar um pouco, eu digo, pessoal, nós queremos desconstruir todos os preconceitos que nós temos a respeito do veganismo. E aí eu falo, enquanto paraibana, muitas vezes para nós ainda é apenas uma dieta alimentar, e aí nós queremos entender que o veganismo vai muito mais além, e essa relação do veganismo com a sustentabilidade ambiental. Fique à vontade e seja muito bem-vindo. É verdade. Muito obrigado, Aniele. Para mim é uma satisfação recém-chegado, né, aqui na Paraíba, depois de ter passado muitos anos em Brasília, né, poder conhecer um pouco mais da diversidade daqui da Paraíba a partir do contato contigo, né? Eu estava vendo os outros programas Palavras de Mulher e fiquei impressionado com a pluralidade de temas. E eu acho que você trazer essa discussão do veganismo e da sustentabilidade só mostra a tua abertura para a diversidade e para essa interconectividade de temas tão importantes e que muitas vezes a gente não percebe essa conexão, né? De fato, para mim, como médico, né, como médico bioeticista e como vegano já há muitos anos, é uma satisfação poder falar desse tema e dessa conexão entre o veganismo e a sustentabilidade ambiental, né? Eu queria te agradecer para divulgar essa conexão e explicar um pouquinho o que é esse veganismo, o que é o conceito de sustentabilidade ambiental e como que o veganismo se relaciona com a sustentabilidade ambiental, né? O veganismo ele pode ser descrito, como você falou, Aniele, muito bem, como sendo uma filosofia, né? Eu prefiro dizer que é um estilo de vida, né? Ele é um conceito que foi cunhado na década de 1940, né? Por um inglês chamado Donald Watson. E quando ele cunha esse termo, ele estava fundando junto com alguns amigos, então é criado num ambiente de associativismo, né? De conexão, de formação de rede de pessoas com o objetivo de criar a sociedade vegana, The Vegan Society, né? Foi a primeira associação criada com esse propósito e com a sociedade se cria o nome, né, veganismo. E desde então esse conceito pela sociedade ele vem mudando, né? E o último conceito que se estabeleceu foi em 88,
né, que é o conceito de veganismo como uma filosofia, como um estilo de vida que procura excluir, né, tanto quanto possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade com os animais, seja pela alimentação, pelo vestuário ou por qualquer outra razão, né? Então, o veganismo promove o desenvolvimento, né, e o uso de alternativas sem uso de animais, para benefício dos animais, humanos e não humanos, né, e para o meio ambiente. Então, a questão do benefício ambiental já está na definição do veganismo, internacionalmente conhecida, né? O aspecto alimentar que você falou, né, de prática de padrão alimentar, é apenas um dos aspectos, né, porque a exclusão do sofrimento, da opressão animal, ela também se faz por outras formas, né, além da questão alimentar. Mas em termos de padrão alimentar, né, o veganismo significa a prática de você dispensar qualquer produto que seja derivado, né, de maneira inteira ou parcialmente de animais, né? Isso em termos de prática alimentar. Em alguns países, o padrão alimentar vegano ele é descrito como padrão baseado em plantas, ou padrão ou dieta baseada em plantas, ou dieta vegetal, né? Ok, mas já que a gente, né, falou aqui sobre o que é o veganismo, vale a pena a gente também conceituar o que é a sustentabilidade ambiental, para a gente poder fazer essa conexão entre o que é que tem a ver, né, o fim da opressão dos animais com a sustentabilidade ambiental, né? Então, vale a pena lembrar que o conceito de sustentabilidade ele surge no final da década de 80, e é engraçado porque foi até uma médica que cunhou esse termo, né? Foi uma colega médica norueguesa, a Gro Brundtland, que fez aquele relatório famoso chamado Nosso Futuro Comum, né? Que foi o relatório base da Eco 92. Né? E é nesse relatório Nosso Futuro Comum, coordenado por essa médica norueguesa, que se traz pela primeira vez a definição do que seria o desenvolvimento sustentável. E ali está muito claro, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às nossas necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, dos nossos filhos, netos, bisnetos, atenderem às suas necessidades. Então, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente pode intercambiar como sustentabilidade, né, tem dois conceitos chaves aí muito importantes. O primeiro é o conceito de necessidade, né? Em particular, a necessidade dos pobres, né? Já no final da década de 80 já se falava da necessidade de dar uma particular atenção para a necessidade dos pobres, que deve ser atendida com prioridade. Né? E o outro conceito-chave do desenvolvimento sustentável é essa ideia das limitações que são impostas pela tecnologia e pela organização social na capacidade do meio ambiente atender essas necessidades. Né? Então, essa ideia de desenvolvimento sustentável ela tem três componentes principais, né? Que é o componente ecológico ou ambiental, que é o que eu vou focar um pouquinho aqui na nossa conversa, o componente econômico e o componente social. Não há desenvolvimento sustentável se a gente só tiver desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento econômico ele não ser viável do ponto de vista ecológico, ou ele não ser equitativo do ponto de vista social. Assim como não faz sentido falar em desenvolvimento social se ele não for suportável ecologicamente, né? De modo que existe sustentabilidade quando esses três componentes básicos eles convergem, eles são atendidos de maneira concomitante. Isso é o que a gente pode falar de desenvolvimento sustentável. A Marina Silva, que é uma grande sustentabilista e pensadora, né, da sustentabilidade, ela, de maneira muito sábia, ao meu ver, ela fala, na verdade, não três componentes. Ela toma a iniciativa de pegar esse componente social do desenvolvimento sustentável e ela expande ela tira do desenvolvimento social e individualiza o desenvolvimento político, cultural, ético e estético. Então ela acha que esses componentes elas são tão importantes que merecem ser tratadas de maneira isolada, cada uma delas. Né? Então ela cria os 7 pilares, a ideia dos 7 pilares do desenvolvimento sustentável, que vai além dos 3 componentes que vem lá de Brundtland da década de 80
que são o ambiental, o econômico, social, e ela expande para o componente cultural, componente ético, político e estético. Eu espero que aqui na nossa conversa eu consiga te mostrar que talvez valesse a pena a gente refletir sobre a possibilidade de, dentro do componente ambiental, a gente individualizar a importância da sustentabilidade animal, dada a importância desse componente dentro da dinâmica da sustentabilidade ambiental, né? Então, eu vou tentar mostrar que essa conexão do veganismo ou do fim da opressão animal tem muita relação com a sustentabilidade ambiental, né? Com esse componente da sustentabilidade, que é o meio ambiente, né? E para isso, eu até assisti ontem, de novo, né? Mais uma vez, um filme de onde eu posso tirar muito do que eu vou falar aqui, que está disponível para qualquer um assistir no Netflix, que se chama Cowspiracy, Cow de COW, de vaca, né? Trocadilho com conspiracy, né? Conspiração. É muito interessante porque em português, esse é um filme de 2014, né? E em português, o subtítulo que foi dado foi O Sentido da Sustentabilidade. Então, esse é um filme que trata do sentido da sustentabilidade, da relação, né, da opressão animal com o meio ambiente, com o impacto no meio ambiente, que é muito bacana. Eu também acho que é importante, para a gente discutir esse assunto, sempre lembrar das palavras da Greta, né? Tem uma palestra dela, um TED Talk, né, da Greta Thunberg, da ativista, da ambientalista, que também é vegana, né, sueca, né, que ela fez em novembro de 2018, está lá para a gente assistir no YouTube, na página do TED Talks, e que é muito marcante. Na página da Sociedade Vegetariana Brasileira tem muito material interessante sobre isso, né? Eu gosto de prezar muito pelas conclusões científicas, acho que como médico, né, eu sou um homem muito ligado à ciência e, apesar de reconhecer algumas limitações da ciência, mas para mim os dados científicos são muito importantes. Então eu lanço mão de alguns relatórios também da ONU, e tem um livro bacana chamado Carnilatria, que é um livro de uma professora emérita da Federal de Santa Catarina, a Sônia Felipe, e ela é pós-doutora em bioética, né? Então, como eu, ela também é bioeticista, e eu gosto muito do que ela escreve. E nesse livro Carnilatria, que é um livro de 2018, tem um capítulo só sobre a relação do meio ambiente com a opressão animal, do impacto do meio ambiente da opressão animal. Então, digamos, essas são as fontes bacanas que quem quiser se aprofundar pode lançar mão, né? Eu gosto de lembrar as palavras da Greta, que ela, falando sobre aquecimento global, né, sobre crise ambiental, ela pergunta assim, se os combustíveis fósseis, né, eles são tão ruins a ponto de ameaçar a nossa existência enquanto humanidade, por que nós continuamos a agir como antes? Por que não há nenhuma restrição? Por que o uso desse combustível não se tornou ilegal? Se as emissões devem parar, nós devemos parar as emissões, né? É branco e preto para ela. Não há áreas cinzas quando a gente está falando de sobrevivência. E ela se pergunta, olha, por que a gente não está reduzindo nossas emissões? Porque elas estão, na verdade, subindo. E, de fato, as emissões elas continuam subindo, né? Nós estamos causando uma extinção nossa, né? Nós somos maus. É porque nós somos maus? E eu concordo com ela quando ela diz que não é verdade. Nós não somos maus. O que as pessoas continuam a fazer é fazer o que elas continuam a fazer, que elas fazem já desde sempre. A imensa maioria das pessoas não tem ideia das consequências reais da nossa vida diária. E não sabem que a mudança precisa ser para ontem, né? E é disso que vale a pena a gente conversar aqui, né? É mostrar como a nossa vida cotidiana ela tem um impacto com pequenas mudanças, e aqui eu não estou falando de mudança como fechar a torneira para escovar o dente, não. Estou falando de mudanças muito mais profundas, atitudes muito mais profundas, que têm um impacto muito maior, né, na proteção do meio ambiente, e que a gente não sabe
que tem esse impacto, essa pegada ambiental, né? Se a gente e faz no dia a dia por costume, por hábito, muitas vezes, né? Em 2006 foi quando teve um primeiro relatório da ONU que falava sobre o grande impacto da pecuária na emissão de gases de efeito estufa. Então a gente está falando de algo que, do ponto de vista científico, é muito recente, mas a ciência tem ajudado muito a gente a entender esse impacto, né? Em 2006, a FAO, da ONU, ela lançou um relatório, olha a coragem da FAO, né? O relatório se chama A Grande Sombra da Pecuária. Imagina a pressão que a ONU não recebeu depois desse relatório, né, Aniele? Mas é verdade. esse relatório de 2006, A Grande Sombra da Pecuária, tá escrito lá que o setor pecuário ele é um grande estressor do planeta, certo? Globalmente, o relatório já reconhece que o setor pecuário é uma das maiores fontes de gases de efeito estufa e é um dos maiores fatores de perda da biodiversidade e a maior fonte de poluição das águas. Isso está no relatório, né? E o relatório vai mais além. Ele quantifica a pegada ambiental do setor da pecuária em termos de emissão de gases de efeito estufa. Ele diz que a estimativa é que o setor da pecuária emita 18% das emissões de gases de efeito estufa, né? Isso é mais do que o setor de transporte. Por quê? Mais de 1/3 do metano, e o metano ele retém mais calor do que o CO2, 25 vezes mais, né? Ele tem uma sobrevida de 12 anos na atmosfera, né? E mais de 2/3 Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, só que está cortando um pouco. Mais de 2/3, mais de metano, é a maior fonte, né, que é jogada na atmosfera, é o setor pecuário, segundo o relatório, né? E mais de 2/3 da emissão de óxido nitroso, O2, tem uma sobrevida de mais de 100 anos na atmosfera. Isso tudo é produzido pelo processo de ruminação e produção de fezes pelos animais da pecuária, né? Então, isso que é produzido, que faz jogar metano e óxido nitroso, faz com que os animais da pecuária eles contribuam para o aquecimento global mais do que toda a poluição gerada por todos os carros, aviões, trens, ônibus que existem, todo o setor de transporte. Isso é um impacto brutal, né? Em 2013, a FAO ela faz um novo relatório atualizando os dados desse primeiro, chamado Lidando com o Aquecimento Global por meio da pecuária, e ela diz que reitera a importância da pecuária na emissão de gases de efeito estufa, e ela traz um dado que é muito relevante. Ela diz o seguinte, que se continuarmos o consumo de carne e de leite, né, em 2050, o consumo vai aumentar em cerca de 60% a 70%. Ora, a gente está precisando diminuir as emissões. E a pressão por maior consumo de carne e de leite aumentaria a produção e o rebanho bovino em mais de 60%. Né? Então, como que a gente vai falar de sustentabilidade ambiental num contexto cultural de alimentar, né, de produção industrial pecuária, que tem uma pressão para um aumento dessa monta, né? E ela diz o seguinte, que nesse relatório de 2013, que se as melhores práticas da agropecuária forem implantadas, é possível reduzir a emissão de gases de efeito estufa pela pecuária em 18% a 30%. Ora, a demanda vai aumentar em 70%, 60% a 70%. Mesmo que eu consiga reduzir em 18% a 30%, eu vou ter uma perspectiva de aumento significativo das emissões, né, de um setor que já emite muito. Né? Então, isso vai contra toda a ideia de sustentabilidade ambiental. Né? No relatório de mudanças climáticas do IPCC, que é aquele painel internacional para mudanças climáticas, já está lá, em 2010, no relatório já estava lá que os produtos animais em geral, tanto carne, né, quanto laticínio,
eles requerem mais recursos e têm uma pegada ambiental maior. Eles falam que causam mais emissões do que as alternativas de origem vegetal. E ele cita os 3 maiores impactos ambientais isolados. O primeiro maior impacto ambiental isolado para o aquecimento global são os combustíveis fósseis, para a produção de energia e para o transporte. O segundo maior é carne de porco, produção de carne de porco. E terceiro maior é carne e laticínio bovino. Porque quando eu falo carne para o veganismo e para esses relatórios, Aniele, a carne, o produto animal, não é só aquele que vem do boi e da vaca, sabe? Ele pode vir de grande ruminante, pode ser boi, vaca, búfalo, pode vir de pequeno ruminante, né? Que é ovelha, cabra, bode, ou pode vir de porcos, de aves, como peru, frango, pato, ganso. Tudo isso é derivado animal, tudo isso produz, né? Derivados animais que têm esse efeito. Então, mas esse impacto que a gente está falando de emissão de gases, que é de 15% de todas as emissões do mundo, mais do que o setor de transporte, se a gente traz para a realidade brasileira, isso é muito mais grave. Porque como o Brasil é um país produtor de carne, exportador de carne, dos maiores do mundo, o impacto da emissão da pecuária no Brasil é muito maior. O Brasil faz um inventário, né, de emissões de gases de efeito estufa, e o último inventário que eu li foi de 2014, já mostrava que no Brasil, né, a criação de gado bovino, que no mundo é a terceira causa individual de emissão, no Brasil é a primeira. Supera a emissão de combustível fóssil. Né? Combustível fóssil gera 15%, a criação de gado bovino quase 16%. Então, para você ver o impacto que é. Né? Muito grande. Isso nesse aspecto de emissão de gases de efeito estufa. Mas a gente pode conversar aqui sobre outros aspectos que eu acho que são interessantes para ficar mais completa essa relação, né, da criação desses animais, né, para atender demandas humanas, principalmente de alimentação, e o impacto ambiental. Vale a pena a gente falar, por exemplo, do consumo de água. Né? A humanidade, nós, os quase 8 bilhões de seres humanos, né, com as nossas diversidades todas e características distintas em todo o mundo, nós, globalmente, né, consumimos 20 bilhões de litros de água por ano, de água potável. Hoje, no mundo, há cerca de 70 bilhões de animais de pecuária. 70 bilhões de animais de pecuária, para atender a demanda de 8 bilhões de humanos. A demanda desigual, claro. Né? Esses 70 bilhões de animais, eles usam 170 bilhões de litros de água. 8 vezes mais que os humanos. Né? A pecuária no mundo, ela consome 1/3 da água potável do mundo. Né? E se a gente for né, olhar para essa realidade dentro de países que são grandes produtores de animais, como os Estados Unidos ou Brasil, grandes países que têm a pecuária como das forças motrizes da economia, esse 30% é pouco. Nós consumimos muito mais, a pecuária consome muito mais água. Nos Estados Unidos é 55% da água potável consumida na pecuária. No Brasil deve ser muito, muito parecido com os Estados Unidos. Eu não acessei os dados brasileiros recentes. Então, a gente pode ver que o problema não é a superpopulação humana. Não é o ser humano consumindo água, porque o ser humano consome 1/8 do que os animais de pecuária consomem. O problema, e no Brasil consome ainda bem menos, né? 1/10, talvez. O problema é os humanos precisando de animais para sua alimentação, para o seu vestuário, para suas atividades. Né? Esse é o problema, na verdade, de sustentabilidade. Né? Então veja que o impacto na água é enorme, o impacto para a emissão de gases de efeito estufa, que é uma questão urgente, como a Greta fala, sobrevivência da humanidade, né? É enorme, e a gente ainda vale a pena mencionar o impacto sobre as florestas, sobre os nossos ecossistemas. Né? O impacto da pecuária no desmatamento é evidente. Né? A gente precisa aqui ter sempre na memória e lembrar de alguns ícones da luta pelo meio ambiente, pela sustentabilidade no Brasil. Eu acho que, assim como o Chico Mendes, a gente não pode se esquecer da luta, por exemplo, da Dorothy Stang. A Dorothy Stang ela foi executada em 2005 por denunciar o impacto da pecuária sobre a floresta. Então, ela simboliza, né,
o impacto que nós temos da pecuária sobre a floresta. Estima-se que a maior causa de destruição florestal é a pecuária, porque se a soja, né, e o latifúndio de soja, ele destrói muito a pecuária, destrói muito a floresta para ser utilizado como pasto, como não só pasto, mas lavoura de soja, por exemplo. A maior parte da soja, ela não é para consumo humano. Cerca de 90% da soja produzida é para consumo dos animais, é para fazer ração. Então, o impacto da soja sobre a floresta, sobre o cerrado, é também um impacto por conta da pecuária. Né? Agora, em julho, saiu um artigo na revista Science, muito interessante, 17 de julho, que se mostra que 20% dos exportadores de soja e cerca de 17%, quer dizer, um quinto dos exportadores de soja e um quinto dos exportadores de carne no Brasil fazem desmatamento ilegal. Né? Para o IPAM, né, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, em um dado de 2020, desse ano, eles estimam que 70% das queimadas nos imóveis rurais da Amazônia são para manejo agropecuário. Principalmente gado e soja, que é para gado. Ou para outras culturas. Então, olha o tripé, Aniele. A gente está falando aqui da pecuária desmatando, da pecuária consumindo água, muito mais do que o ser humano, impacto de água brutal, e a pecuária emitindo gás de efeito estufa muito mais do que qualquer transporte. Né? Então, Danilo, diz. eu vou abrir um parêntese, porque eu estou me sentindo numa das aulas de biologia mais amplas que eu já assisti na minha vida. E eu acredito que, como eu, algumas pessoas estão fazendo reflexões muito profundas. Primeiro, eu queria, assim, que você, inclusive, falasse também, porque quando a gente fala, eu estou entendendo o que você está falando, o primordial é a mudança cultural, né? A mudança cultural das pessoas, o entendimento das pessoas sobre essa forma como nós estamos, como você dizia, fazendo esse contexto histórico, acostumados a utilizar os animais, a forma como nós utilizamos. Então, isso requer realmente uma reeducação cultural muito profunda e que é preciso que nós estejamos abertos e abertas. E depois, quando você traz essa questão da pecuária, né? E aí, para mim, é como se fosse assim, puxa vida, com isso a gente resolve inúmeras coisas. Mas aí a gente vê que existe também, nessa mudança de comportamento e de cultura, um impacto, ou poderia existir um impacto na economia. Como é que o veganismo, né, com essa perspectiva de sustentabilidade ambiental, a gente até nem combinou essa pergunta, né, mas é porque vai surgindo, e aí eu realmente fiquei pensando isso. A gente precisa mudar de comportamento, mas também encontrando soluções para que não fique lacunas em nenhum dos aspectos sociais, né? Você falava aí dos pilares e tudo mais. Então, eu queria que, não precisa ser agora, mas você fica à vontade aí para depois falar um pouquinho sobre essa questão de como isso não gera um impacto negativo na economia. Entendi. Não, eu acho que a pergunta veio em ótimo momento e vamos falar dela sim. Eu acho que a gente estava comentando, né, no começo que a definição de sustentabilidade é exatamente a gente tem essa intersecção, essa concomitância da sustentabilidade também econômica, junto com social e cultural, e, enfim, todos os pilares, né? Ambiental, social e econômico como os componentes mais antigos, né, e mais chaves. Então não adianta falar só da sustentabilidade ambiental se a gente não tiver sustentabilidade econômica. E eu acho que você colocou isso de maneira muito clara. O que eu poderia dizer com relação a isso é o seguinte: o custo econômico da pecuária, o impacto econômico, negativamente econômico, ele é muito alto. Né? Porque se a gente internalizar o custo ambiental, né, você consumir água, você gerar aquecimento global, que gera prejuízos econômicos muito grandes, né, e com tendência de gerar ainda maior. Você produzir alimento de maneira muito pouco eficiente,
né? E eficiente que eu digo é o seguinte, numa mesma área, por exemplo, 1 hectare, você consegue produzir, Aniele, até 26 toneladas de plantas, de legumes, por exemplo. Mas nesse mesmo 1 hectare de área, a gente produz 600 quilos de carne. Então a gente está falando de 26 mil quilos de alimentos vegetais e 600 quilos de carne, certo? Uma pessoa que é vegana, ela precisa de um espaço, né, para a produção de alimentos para essa pessoa vegana, que é de menos de 1/10 de hectare por ano. Para uma pessoa que é carnista, que come derivados animais, há necessidade de 18 vezes mais espaço. Né? Para você produzir 1 quilo de carne, a carne precisa, a vaca, no caso o boi que vai para o abate, ele precisa se alimentar com mais de 100 quilos de alimentos. Então veja só que baixa eficiência energética. E a eficiência energética tem tudo a ver com a economia. Né? Para a gente produzir 1 quilo de carne, a gente gasta, sem contar a água, só de alimento, 110 quilos de alimento. Produzir 1 quilo. Então não faz sentido do ponto de vista de eficiência energética. E a gente falar de sustentabilidade é falar de eficiência energética. Né? Se a gente computar o custo ambiental, portanto, no preço da carne, e se a gente computar também o custo da carne ou dos derivados animais enquanto um elemento de fator de risco para diversas doenças, né? E como médico, isso seria assunto para outro bate-papo interessante, né? Que é a relação do consumo de derivados animais com a saúde, né? Então, a quantidade de pessoas que aumentam o seu risco de ter pressão, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, câncer, né? E outras doenças mais, isso dá um custo para a saúde enorme. Se a gente internaliza esse custo para o preço da carne, o preço da carne deveria ser 3, 4 vezes mais. Porque esse custo ambiental e esse custo de saúde, ele não é, além de outros custos, isso não é internalizado no preço. Alguém está pagando por isso. Né? Alguém está pagando por esse custo. E esse custo está sendo pago por nós. Né? Mesmo que nós não consumamos esse tipo de alimento, nós vamos pagar pelo custo, porque o nosso vizinho vai ficar adoecido porque ele come gordura saturada de carne mais do que devia, porque as pessoas consomem muito mais e isso faz mal para a saúde. Né? Então, eu acho que esse custo, essa internalização de custo faz com que essa economia seja uma economia muito pouco saudável. Né? E a substituição dessa economia para uma economia muito mais eficiente em termos de energia, que é a economia de produção de vegetais. Né? E também para uma economia que é muito mais saudável do ponto de vista de saúde humana, né? Você, na verdade, está gerando um ganho econômico importante. É claro que esse é um processo que tem que ser gradual, porque aos poucos eu vou deixar de produzir boi, mas eu vou produzir mais castanha, vai aumentar a diversidade de alimentos. Né? Se a gente for trazer aqui para a nossa região, por exemplo, da Paraíba, boa parte dos leites vegetais, eles são feitos com castanha, amêndoa. Imagina a castanha de caju, né? na nossa realidade aqui. Manteiga... Segura aí, porque tudo que você está dizendo é como eu estou dizendo, tá? Vou fazer umas perguntas, porque, sim, olha, eu estou me sentindo profundamente mexida, eu não vou mentir, não. Que bom. E eu quero perguntar, porque muitas vezes eu imagino que a minha dúvida pode ser a dúvida também de alguém que esteja assistindo. Sim. Quando você fala que quando a gente produz menos boi e mais castanha, né, o que eu assim, compreendo perfeitamente, o que você está dizendo, o que eu pergunto é, e o que é que a gente faz com os bois? Não sei se você está entendendo o meu raciocínio. Sim. Porque claro, muitas vezes, o que é que a gente que não, vamos dizer, não estamos familiarizados com o assunto, e aqui é como eu costumo dizer, nós não estamos numa palestra e os assuntos que a gente levanta são assuntos realmente que a gente procura trazer à nossa realidade do dia a dia cada vez mais. E aí, muitas vezes, eu fico realmente também refletindo e me perguntando se quem está conversando conosco pode pensar, então a gente vai eliminar todos os animais do planeta,
o que é que a gente vai fazer com os animais, entende? Claro, claro. Talvez possa existir aí esse pensamento. Então, desculpa se a pergunta vamos dizer assim, bem jardim de infância, mas eu Não, acredito que tem questões que é importante a gente esclarecer, principalmente quando nós estamos nos propondo a conhecer um assunto, a difundir, a aderir, a internalizar. não, eu acho que não é. Pelo contrário, não tem nada de jardim de infância em perguntas boas, né, como essa, viu, Aniele? E é fundamental a gente debater isso mesmo, porque eu acho que nesse processo de necessária transição para o veganismo, porque para a sobrevivência, a sustentabilidade ambiental, a gente está vendo que não tem o que fazer, a gente vai ter que fazer uma transição, né, quanto espécie humana, é importante que nós, né, ativistas, ambientalistas, né, veganos, ou pessoas tocadas por essas questões, saibam, inclusive, conversar com os outros, né, ter argumentos para poder desfazer certos tabus. Eu acho que um dos tabus é esse. Mas, olha, se ninguém comer carne, vai matar todos os animais? Como é que é isso? Né? Então, assim, uma resposta que vale a pena a gente refletir, uma tentativa de resposta para isso, é a gente pensar a indústria da pecuária como sendo uma indústria ela cria, né, o seu rebanho de acordo com oferta, demanda e oferta. Né? Demanda e oferta. Se você diminui a quantidade de demanda, a própria indústria ela se reorganiza para diminuir a sua demanda, diminuir a sua oferta. E diminuição de oferta significa ter menos animais. Né? Os animais, os bois, eles vivem cerca de 3 anos até a engorda, até eles terem... Olha só, eu não estou entrando... Veja que em momento algum eu entrei aqui no mérito da crueldade com os animais. Eu estou falando da questão da pegada ambiental. Mas só para citar um aspecto, um boi ele viveria em condições naturais entre 25 e 35 anos. Tá? Um boi vive entre 25 e 35 anos. No abate, ele morre com 36 meses. Então é como se a gente estivesse matando crianças. Eles vivem 10% do que eles viveriam em situações normais, né? 12%, para ser mais exato, em média. Né? Se a gente diminui a demanda, naturalmente a própria indústria vai produzir menos bois. Então a quantidade vai, em um prazo relativamente curto, se adequando. E não vai haver esses 70 bilhões de animais, porque não vai haver a demanda para que eles sejam reproduzidos para isso. Né? Essa indústria que faz reprodução muito excessiva para atender essa demanda não sustentável, que faz com que esses animais fiquem todos aí submetidos à opressão. Né? Então, assim, é uma das formas de você poder argumentar, né? E acho que não é problema. E acredito sim que quando a gente fala de veganismo ou de troca de alimentação para ser uma base de plantas, a gente está falando de coisas que são muito importantes, porque a gente está falando aqui de eficiência energética, a gente está falando de tecnologia, porque nesse processo de substituição, a gente está falando de agregar tecnologia para a alimentação, a gente fazer carne sintética, a gente usar nanotecnologia para reproduzir sabor e textura de alimentos derivados animais, né? Agregar tecnologia para a produção de alimentos substitutivos. Eu uso aqui na minha casa, e eu encontro em vários supermercados aqui de João Pessoa, uma manteiga à base de coco. Né? E que é uma manteiga saudável, muito saudável, ela é à base de coco. Né? Ela derrete no pão, ela é tão gostosa quanto a manteiga, tem gosto de manteiga, né? Mas é uma manteiga à base de coco. Enquanto se você consome 1 litro de leite, Aniele, para fazer 1 litro de leite, se gasta 2.000 litros de água. Certo? Para fazer 1 quilo de manteiga, se usa 40 litros de leite. Então, se você consumir 100 gramas de manteiga, olha só que interessante, e a gente não sabe disso. Se consumir 100 gramas de manteiga, você consome 7.500 litros de água em 100 gramas de manteiga. Se eu troco esses 100 gramas de manteiga por 100 gramas de manteiga de coco, que tem um gosto parecido, é muito mais saudável porque não tem gordura animal ali, é muito mais saudável para minhas artérias, para o meu corpo,
né? E o preço não é diferente. Um Você potinho de chegou manteiga de coco, justamente, o, você chegou justamente aquele, no que da questão, que é quando você falou do preço, né? Eu já escutei muito assim. Primeiro eu quero dizer que é uma satisfação enorme para mim falar sobre esse assunto. Eu conheci o veganismo quando eu trabalhei, eu comentei com você que eu trabalhei em parceria com a Escola Nativa, né? sim, E foi lá que eu tive uma aula assim, prática, né, do que é o veganismo, onde eu via crianças de 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, vivendo esse mundo do veganismo com muita naturalidade, com muita tranquilidade. sim, E lá também eu desconstruí muitos conceitos que eu tinha. Um sim, deles era que a comida vegana era ruim, né? sim, E, infelizmente, muitas pessoas têm esse preconceito e eu desconstruí lá, inclusive aprendi a fazer algumas coisas muito legais a sim, partir daquela minha experiência para usar em casa, para consumir em casa. E depois essa questão do preço realmente, né? Como é que a gente entenda o que eu estou falando? Nós sim, estamos falando de uma realidade de pessoas onde a maioria da nossa sociedade é uma sociedade, vamos dizer, empobrecida, é uma sociedade de pessoas que não têm o mínimo para se alimentar, né? sim, E isso a claro. gente fala energético, das vitaminas e tudo mais. Assim, eu não sei se eu estou problematizando muito, mas é porque, Danilo, me chama a atenção porque a gente precisa realmente trazer esse tipo de conceito e de mudança de pensamento e de cultura para essas pessoas, para pessoas como eu, que sou de periferia, né, Sim, que tenho pais da vida inteira pobres, que muitas vezes, como a gente costuma dizer aqui, nós tínhamos aquele sacrifício para ter a mistura, porque você sabe que aqui para o Nordeste e aqui na Paraíba, a mistura que a gente chama, né, que são as carnes, é algo muito cultural. Então, assim, eu realmente, esse nosso assunto aqui, eu vou ser sincero, eu acho que foi uma das poucas lives, eu já estou vendo o tempo, que eu queria mais umas duas, sim, sim, porque isso toca muito a nossa questão econômica também, né? é Então, quando verdade. você traz essa questão do exemplo da manteiga que você cita, daria uma outra live essa questão econômica, né? Então, mas aí na naturologia, no curso que eu fiz, eu aprendi que muitas coisas a gente pode produzir em casa, muitas coisas a gente tem os ingredientes acessíveis em casa, Sim, né? E aí eu vou deixar para você ir fazendo assim o seu comentário, porque é como eu disse, eu fiquei mexida, entendeu? Porque quando você traz essa questão econômica, isso é algo realmente que precisa de uma solução inteligente, de uma solução economicamente sustentável, sim, e que a gente precisa também pensar em todas as esferas sociais, né? Eu penso que o veganismo ele não é feito apenas para quem recebe vários salários mínimos e que mora enfim, é em verdade. espaços que não são da Olha, periferia. O eu acho veganismo eu que entendo como um valor social. E sim, por sim. isso eu me preocupo em fazer que esse pensamento chegue realmente, inclusive às pessoas menos favorecidas economicamente. Para te ajudar nisso, né, eu também tenho essa preocupação, né? E eu vejo aqui que a Lila até perguntou se o preço dos alimentos veganos ainda é um tabu. Eu acho que é exatamente isso. Ela acertou. Eu acho que é um tabu. É um tabu achar que os alimentos derivados à base de plantas eles são mais caros do que os derivados animais. Isso não é verdade. Não é verdade. É. O meu almoço de hoje, né, para te dar um exemplo da minha vida dia a dia. Pronto, e aí você O entra meu na sua almoço de hoje experiência, foi por favor. meu alfacezinho, foi minha saladinha de alface com tomate. Hoje eu fui muito frugal. Então foi alface com tomate, com um vinagrezinho, né, com limãozinho, temperado com limãozinho. E eu comi um purê de batata, certo? Com arroz, feijão e essa Como que você salada. faz o purê sem o leite? Você pode É fazer só a batata machucada? só a batata machucada. Só a batata machucada fica É. uma delícia. Com arroz e feijão. E de tarde eu fiz uma vitamina de banana usando leite de soja. Mas eu podia É. ter feito só a vitamina de banana e abacate. E agora à noite eu tomei uma sopinha de lentilha, certo? Que eu coloquei, temperei
com um suco com limão, né, e azeite. E o limão é até bom porque a lentilha tem muito ferro e o limão ajuda, além de dar um gosto muito bom, ajuda a absorção de ferro. Então, veja bem, é uma alimentação muito mais barata. Se eu fosse comprar carne, ia ser mais caro. Ia ser mais É caro. verdade, olha, Melina. E te digo mais, eu acho que para ajudar os nossos ouvintes e as pessoas que têm essa preocupação, eu posso te falar que o veganismo, hoje em dia, 14% da população brasileira já se diz vegetariana. 14%. É um aumento de 80% nos últimos 6 anos. Tá? Em cidades como Recife, Curitiba, São Paulo, Rio, já é mais de 15%, é 16%. Então, esse é um movimento que está crescendo, inclusive na periferia. Hoje, no Instagram, no YouTube, tem várias pessoas negras, inclusive periféricas, certo? Que ensinam a ser veganos. Né? Eu vou até dar acho que esse é o momento também que a gente está chegando no final, né, infelizmente. Daria para a gente conversar mais umas 3, 4 horas, né, Miele? Mas assim, eu deixo registrado aqui, né, que vale a pena, quem tiver interesse também pode me seguir, que eu também posso dar essas dicas, tá? Eu me coloco à disposição, me segue lá no Instagram, me escreve, que eu dou as dicas que vocês precisarem, que vocês quiserem tirar dúvidas. Mas assim, tem, por exemplo, a Carla Candace, tem um perfil no Instagram chamada Vegana Sem Grana. Vegana Sem Grana. E ela ensina você a ser vegano sem grana, e que são pratos deliciosos, assim. E não é só feito em casa, não, porque muitas vezes, exatamente por ser periférico, você não tem tempo de preparar sua comida em casa, você tem que trabalhar mais do que quem não é. E aí, você não precisa fazer tudo em casa. Então, a Vegana Sem Grana vai te explicar. Tem um que eu gosto muito de acompanhar, que é o Vegano Periférico. É o Vegano Periférico no Instagram, é muito bom. Tem a Perifa Vegana. Vai lá, Perifa Vegana. Tem a Sapa Vegana. A Sapa Vegana é uma afro-vegana periférica LGBT que tem um discurso vegano fantástico, porque o movimento vegano tem crescido, inclusive, Aniele, no sentido de superar a opressão sobre os humanos também. Quando a gente fala de opressão, fim da opressão animal, inclui também um animal humano. Então, de maneira geral, o vegano ele tem uma preocupação de ser inclusivo do ponto de vista das questões raciais, das questões de diversidade, das questões de sexismo, né? Superação do sexismo, do racismo, das discriminações. E isso está muito presente no movimento periférico vegano. E olha que movimento bacana, né? E aí, respondendo a quem pergunta, é muito possível. E para vocês entenderem melhor do que eu, ou descobrirem isso junto comigo, vamos acompanhar esses veganos periféricos. Eles vão te mostrar que não, que pode ser vegano gastando menos do que se não for. E você gasta menos protegendo a tua saúde, protegendo o meio ambiente, né? E sendo mais sustentável. Uma das questões que eu faço de desafio para reflexão aqui, no final da nossa conversa, nosso papo de mulher, a primeira que eu faço é a questão de por que essa pegada ambiental ela não está no rótulo dos produtos. Por que eu, como consumidor, não posso ter acesso ao dado, por exemplo, de que se eu consumir 100 gramas de manteiga, eu estou desperdiçando 7.500 litros de água? Não é? Isso tinha que estar lá. Isso é tão relevante quanto eu saber a quantidade de gordura saturada que tem na manteiga. Correto? É verdade. Então, por que a pegada ambiental dos produtos derivados animais não estão no rótulo? Isso é uma pergunta que eu faço para a gente refletir, né? Para a gente poder, enquanto consumidor consciente, a gente deveria ter o direito de ter acesso a isso. Outra. Olha, a Viviane de Fátima aqui disse que vale mais um desses momentos com você, tá? Então, vou firmar aqui o compromisso que nós vamos ter o parte 2 desse papo aqui. Depois a gente arruma uma data aí. Tudo bem. Eu vou avisar, porque realmente não vai dar para ficar só aqui. Mas pode continuar aí. Eu estou à disposição. Eu só queria deixar um recado final. Vá fazendo sua conclusão, mas vá fazendo sua conclusão. Como eu falei desde o começo, né? Veja que são hábitos que, na verdade, é Greta Thunberg, né? Eu vou terminar com ela, que eu comecei também com ela. Sim. Ela que tem hoje... ela nasceu em 2003, né? Ela tem 17 anos e ela me ensina muito, né? E nos ensina muito, né?
Com 15 anos, ela já começou a ensinar muito o mundo. E ela já se questionava ali. Ela dizia que nós não somos maus. Você, quando come manteiga, Niele, ou eu, quando comia, eu não era mau. Eu não fazia isso porque eu queria consumir 7.500 litros de água para acabar com a água. Não. É porque eu não sabia do impacto. No momento que eu comecei a saber, eu falei, não, uma vez por semana eu vou tentar não comer. Então, uma vez por semana, vou adotar o segunda sem carne. Né? Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, se você passar um dia da semana, um dia, né? Uma vez só, um dia, não é toda semana, não, um dia só isolado, sem comer carne, você tem uma economia de 3.400 litros de água. Isso equivale a mais de 30 banhos. Né? Você está economizando mais de 10 quilos de grãos que seriam usados, né, para alimentação animal. Você está economizando 14 quilos de emissão de CO2, que é equivalente à emissão de CO2 de poluição de você andar num carro durante 100 quilômetros. E você está economizando a vida de um animal, o sofrimento de um animal. Então, se você adota um dia só, amanhã eu não vou comer derivado animal. Eu vou no blog lá, eu vou no Instagram da Sapa Vegana, ou vou no Instagram do Vegano Periférico e vou aprender com ele como eu vou Repete os fazer. perfis, tem gente pedindo aí para repetir. Sapa Vegana. Sim, qualquer coisa vocês me escrevam que eu mando para vocês. Mas assim, os que eu recomendo é Vegana Sem Grana, que é da Carla. Tem outro também que é Logo Eu, Vegana Pobre, que é da Caroline Soares, é Logo Eu, tudo junto, _ Vegana Pobre. Tem o Vegano Periférico, tem a Perifa Vegana, tem a Sapa Vegana, são os principais, assim que eu me lembro de cabeça agora, tá? Mas para vocês seguirem, qualquer coisa vocês me escrevam lá que eu falo também para vocês. Então, se a gente começa devagar, né, adotando um dia na semana, um dia que seja, vocês vão vendo que é possível, que é mais barato, que é mais saudável e vocês vão ser efetivamente grandes ativistas, podem se considerar grandes ativistas ambientais ao fazer isso. Porque a Greta, né, para terminar com ela dizia o seguinte, que ninguém está agindo, né, como se estivéssemos numa crise ambiental, né? E ela fala que até mesmo os cientistas do clima e os políticos verdes continuam voando pelo mundo e comendo carne e laticínio. E aí eu jogo essa questão, né, para reflexão. É coerente você ser ambientalista e se alimentar com produtos derivados animais? Se é, talvez, o principal fator de impacto ambiental hoje no mundo? Né? Será que isso é coerente? E é por isso que eu retomo aquela minha provocação do início para dizer o seguinte, Aniele, que eu acho que aqueles 7 pilares de sustentabilidade mereciam um 8º. Do mesmo modo que, sabiamente, a Marina Silva, nossa grande mentora e sustentabilista, ela destrincha do pilar social, do desenvolvimento social, outros pilares como a sustentabilidade ética, a sustentabilidade estética, a sustentabilidade cultural, política. Né? Do pilar, do componente ambiental, eu acho que a gente tinha que ter, de maneira isolada, o pilar da sustentabilidade animal. Porque o impacto disso no meio ambiente ele é muito grande na sustentabilidade. Não só da saúde humana, que a gente está ganhando... Eu amo a vida, né? Eu acho que viver é uma coisa, apesar de todos os desafios, é uma coisa fantástica. Eu quero viver mais, entende? E se eu puder viver mais, ainda contribuindo para o meio ambiente e para a minha saúde pessoal, né? Deixando de comer uma manteiga de vaca, né? Que está sendo tirada ali com aquele peito sangrando da vaca, né? E o bezerro afastado dela com 2 dias, que não pode mais ver a mãe, para uma manteiga de coco, que vai estimular aqui a minha economia de coco que vem da Paraíba, coco que vem de Pernambuco, né? Então, essa ideia, entende? E que a gente precisa ter noção do impacto positivo que a gente pode fazer no mundo com pequenas mudanças como essa, né, que podem ser graduais. Né? E eu convido vocês a considerarem realmente o veganismo nesse aspecto. Né? E te agradecendo, Daniela, por esse bate-papo bacana e que a gente pode aprofundar, né, com outros tabus que a gente pode ir fazendo nos próximos projetos. Vamos sim, eu quem agradeço, nós quem agradecemos a tua generosidade, a tua paciência, a tua forma didática em nos educar, né, nos ajudar nesse alto processo de educação, porque na verdade esse é um processo de reeducação,
e não vem de fora para dentro, mas ele tem que iniciar de dentro para fora. Né? Então, Danilo, muito obrigada de todo coração. Vamos remarcar o nosso Vamos. próximo encontro, tá? Vamos fazer a parte 2 desse diálogo. Adorei, amei. E, no mais, gratidão a todas e a todos que estiveram conosco, estão conosco. Na próxima quinta-feira, nós estaremos mais uma vez aqui com a nossa live Palavra de Mulher. Uma boa semana. Danilo, Muito um beijo no obrigado. seu Um coração. Muito beijo, Niele. obrigada. Obrigado a Tchau, você. tchau.